Sidney Luzie, o idiota local, um conhecedor de cultura inútil em geral. Não é a primeira vez que a gente faz isso, mas a outra já faz um tempão. Eu vou deixar o link pra galera que quiser conferir aquele papo. Os papos com o Sidney sempre são muito leves e ao mesmo tempo muito cheios de conteúdo, porque é um cara que tem coisa pra oferecer pra gente. E dessa vez, Sidão... Muito mais que um rostinho bonito. Muito mais, muito mais. A ideia é falar sobre fenômenos culturais. Tá pra sair uma série que vai ter um ritmo meio de docudrama. Vai ser com atores interpretando pessoas reais para tentar fazer um documentário sem ser com as pessoas da vida real. E aí os caras estão falando disso faz um tempão e finalmente saiu o trailer da série do X-Pirito, que para quem não sabe, X-Pirito era como eles chamavam o Bolanhos, o Roberto Bolanhos, pelo fato dele escrever muito bem, de forma muito prolífica, e diziam que ele era o Shakespearezinho. E aí, no espanhol lá, dessa galera do México e tal, ficava X-Pirito, que era uma diminuição carinhosa de Shakespeare, vejam vocês. Acho que a essa altura do campeonato, todo mundo que é fã de verdade do cara já tinha ouvido falar numa coisa dessas. Então, assim, vão fazer essa série que tá pra ser lançada, e quando saiu o trailer e tal, eu falei, a gente precisa usar esse assunto para poder ver coisas a respeito dessa cultura, de coisas que já são até tão antigas e ainda fazem parte da vida de tanta gente. Só que o assunto não é exatamente o Chaves, o Chapolin ou outras produções que nem chegaram no Brasil. Se a gente assistiu por aqui foi meio que por acidente. Mas falar sobre coisas como, por exemplo, o fenômeno de por que os atores que fizeram Todo Mundo Odeia o Chris serem amados no Brasil, ou azucrinados por tanto brasileiro e tudo mais. A gente falar sobre coisas como, por exemplo, Os Trapalhões, que de repente hoje em dia parece um programa tão inadequado para a cultura que a gente tem, mas que fez tanta gente feliz lá na década de 80. Tá preparado pro papo? Não, mas esse que é o melhor. É engraçado, né? Porque somos de Santos, né? Então o SBT demorou para chegar, pelo menos na minha casa, né? Então eu lembro de ver SBT primeiro em Santo André, onde eu tenho parentes e tal. Mas contato mesmo eu tive, sei lá, a partir de 86, 87 e tal. E aí já tava o Chaves estourando lá. E foi muito bom, assim, me identifiquei na hora. E era uma coisa de a gente usar na escola, sabe? Da gente brincar, da gente falar, ter as frases... Você não tem paciência comigo, foi sem querer querendo, você não vai com a minha cara, sabe? E tantas outras, né? Mas era um negócio que, assim, era para adultos e crianças, né? Minha avó mesmo adorava. A avó rachava o bico vendo e acho que viu até morrer, né? Porque o Chaves não parava de passar, né? Ele parou um tempinho e voltou no passado. Então... E quando voltou também já foi uma comoção, né? Então, é muito legal, né? É uma série que marcou muita gente, né? E eu acho que no caso do SBT, e para quem assiste o SBT, é como se fosse uma mantinha, sabe assim? Aquela coisinha do confortável, assim, do conforto, né? Do Linus, do Snoopy, né? Então, assim, era uma comoção tão grande, né? Que, assim, fazia tão parte da vida das pessoas que quando saía, havia uma comoção para voltar. Como assim tirou? Tem que ter, né? Então essa analogia da mantinha, da criança ali que você tira e você não sabe muito o que fazer, né? Pode-se dizer que Chaves e Chapolin, mais o Chaves, salvaram o SBT em vários momentos que a emissora tava ruim das pernas, né? Teve uma época que eles passavam um negócio, acho que 6 horas por dia. Um coringa, né? Não tinha o que passar para o Chaves, né? Assim, era sempre foi assim. E pra quem gostava do SBT, tava ótimo também, né? Então era uma relação de ganha-ganha, né, no caso, né? Tá fazendo sucesso agora para novas gerações, né? Então... Essa é uma pergunta. Será que tá fazendo sucesso para novas gerações? Deixa eu voltar um pouquinho. Quando você falou somos de Santos e tal, para mim a história foi parecida com o que você contou, mas talvez tenha demorado até um pouco mais por outros motivos.
Porque naquela época, pra gente assistir as coisas, basicamente era na TV aberta, com a antena de casa, aqueles arame que ficava no telhado e tal, que a molecadinha mais nova provavelmente ou nunca viu ou não sabe a relevância que tem. E aí naquela época, a casa em que eu morava, ela acabou sendo ilhada por outras edificações, outras casas e prédios maiores, e aí não tinha pra onde apontar a antena. A gente conseguia, em alguns vãozinhos que tinha, se apontasse para lá, que emissoras que pegavam. Então, assim, minhas opções eram muito reduzidas. Tinha um monte de coisa que chegava na escola, por exemplo, chegava na escola segunda-feira de manhã. A galera ia estar falando do filme da sessão das 10 de ontem do SBT. Chegava na terça-feira de manhã, a galera vai estar falando do filme de ontem, da segunda-feira à noite no Tela Quente. E por aí ia, entendeu? Era aquele negócio de sempre eu tô vendo o que o resto da galera tá falando. Parece aquele meme do Homer, que tipo tá lá no bar do Moe, tá todo mundo falando de um determinado algo e ele tá com aquela cara de perdidão. Eu me sentia assim durante muito tempo. Então quando eu fui finalmente conseguir ter acesso a Chaves e Chapolin e tal, era uma coisa que o resto da galera já tinha assistido à exaustão. É aquele negócio que a galera assiste à exaustão e não se cansa, né? Mas de qualquer forma, os indivíduos, quando você ia comentar sobre tal, a galera já fazia aquela cara de um pouco de desinteresse. Mas o ponto todo do que eu quero alcançar é assim: primeiro, ele tem um jeito que, apesar dele não ser feito na língua portuguesa, essa latinidade da coisa, a gente consegue ver muita coisa espelhada ali, que apesar de não ser um retrato fiel da vida de muita gente, pelo menos é algo com o qual você consegue se relacionar. E eu imagino até que isso tenha um pouco a ver com o Todo Mundo Odeia o Chris, pelas palavras que o próprio Terry Crews já falou em entrevistas, do porquê que ele acha que muitas das coisas que acontecem na série acabam se identificando com tanta gente aqui e tal, e ele dizia que porque provavelmente aquele recorte da realidade daquele lugar nos Estados Unidos se parecia muito com a vida de muita gente no Brasil, e isso acabava fazendo com que o pessoal acabasse se relacionando, aquele negócio todo. Então, apesar de serem obras, produções completamente diferentes, teria um pouquinho disso. Você acha que sim, que não? Como é que é? Eu acho, assim, no Chaves é um fenômeno latino, né, assim, não é? Então, assim, apesar da gente ser o único que não fala espanhol, a gente tem essa latinidade de entender as situações, se identificar, que nem você falou. O Todo Mundo Odeia o Chris, eu não sei até que ponto os outros países da América Latina têm esse sucesso, mas no Brasil pegou, né? E a série é muito boa, eu acho que parece que nem nos Estados Unidos fez tanto sucesso assim, parece que o negócio aqui foi um fenômeno, mas também teve aquela coisa da repetição, né? Ela começou na Sony e tal, eu lembro de assistir na Sony, aquela coisa toda, mas quando foi, acho que primeiro pro SBT e depois pra Record, mas especialmente na Record, o Todo Mundo Odeia o Chris virou meio que o Chaves da Record, assim, passava em tudo que é horário. E essa coisa também opa, beleza? E aquela... e essa coisa da repetição, né, e das situações que a gente se identifica, acabam ajudando nisso, né? E o Todo Mundo Odeia o Chris também tem uma outra vantagem de ser da época já de internet, de poder ter os memes. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. O Chaves, como você falou, era coisa da escola no dia seguinte, você falava, você tinha aquelas coisas. O Todo Mundo Odeia o Chris era um outro tipo de identificação pelos memes, pelo compartilhamento, não era nem o papo do escritório ou da escola, mas é uma coisa mais virtual até. Por isso até a azucrinação dos fãs, né, nos atores, né? A ponto do Chris lá ficar puto com a gente, mas o amigo do Chris lá ficar famoso. Capitalizou aqui, em cima, né? Capitalizou em cima, ganhou CPF, os cacete, o cara totalmente desconhecido dos Estados Unidos aqui tratado como astro, né? E aí você falou, de repente, até pela repetição, até hoje em dia, andou tendo umas polêmicas de que usaram inteligência artificial para fazer upscale e deixar o negócio mais voltado para um padrão de Full HD, para colocar nas televisões modernas e tal. Que algumas coisas acabam, os detalhes do rosto, tudo mais, ficando meio artificiais e pá. Mas tirando isso,
O fato de estar passando ainda hoje, será que isso está falando com a sua audiência, de repente até a mais jovem, do jeito que falava com a gente? Porque se a gente for pegar o jeito de ser criança de quando a gente era criança e o jeito de ser criança das crianças de hoje, você tem filho, você pode falar isso até muito melhor do que eu, são infâncias muito diferentes. O como a gente interage com o mundo, a gente via na década de 80, muito daquele negócio de as crianças dos filmes ficavam largadas no mundo, andando de bicicleta, se enfiando em encrenca, em mina de carvão abandonada, longe dos pais e tal, quando tinham pais, né? Era aquele negócio de você explorar o mundo meio que sem necessariamente os pais te colocarem numa bolha. Hoje em dia, as crianças são muito criadas dentro de condomínio, não tem os amigos do bairro. A realidade se parece cada vez menos com o bairro do Limoeiro, entendeu? Com aquele negócio da turma da Mônica na rua, fazendo suas palhaçadas e arranjando suas confusões e tudo mais. Com uma coisa muito mais ali presa dentro de algo que sai do condomínio, vai para a escola, às vezes para algum clube e tudo mais. Óbvio, essa não é a realidade de todo mundo. Mas cada vez mais a gente vê que as crianças preferem passar tempo jogando videogame, ou um tablet, ou um celular na mão, às vezes o computador e tudo mais. Mas parece que a diversão, ela foi para um outro caminho que perdeu muito da conexão daquele negócio de quando eu era pequeno. O meu tesão na vida era ter brinquedo das séries, dos desenhos animados que eu gostava. Tinha a coleção do He-Man, dos Thundercats, dos Comandos em Ação, dos Transformers, Tartaruga Ninja. Era uma penca de coisa que hoje eu até paro para pensar se a coisa fosse pau a pau com como a parte financeira veio a fazer esses mesmos bonecos custarem hoje, meu pai teria sido um multimilionário por ter me dado tanta coisa quanto me deu, entendeu? Que se você for tentar comprar os mesmos brinquedos que eu tinha naquela época hoje, não paga, você não consegue comprar o negócio porque a relação do valor agregado mudou e tudo mais. Então isso faz com que a percepção de mundo da gente mude muito. Eu nunca botei meu filho pra assistir, acho que isso é um pedaço, assim, mas especialmente por causa do horário, passa a noite. Então pra quem que você tá passando isso? Pra adulto, né? Se o Chaves passa, sei lá, 9 da noite e o Chapolin 9h30, não é pra criança, né? Assim, criança. Quer dizer, meu filho também está dormindo já nessa hora, né? Ou então crianças mais velhas, né? Tem algumas coisas que a gente olha, né? E você vê, poxa, então assim, é tudo... no Chaves especialmente, é tudo cascudo, porrada e aquela coisa toda, né? Quando a gente hoje quer falar para as crianças, não é bem assim, né, pessoal, e tal. Mas, tá, eu acho que dá para assistir, mas eu acho que é o horário em especial, né? Quanto às características das crianças hoje, infelizmente tem muita criança realmente que está conectada, tablet, essas porra toda aí e tal, mas eu acho que se você pensar na Vila do Chaves, né, assim, ele era um negócio fechado, era uma vila, tinha um portãozinho e todo mundo vivia lá dentro, né? Você conta os episódios que eles saíam dessa vila, né? Então é um microcosmos ali que você pode colocar desde uma casa de vila, né? Aqui mesmo, eu moro num condomínio com 5 casas. Tem uma ruazinha aqui onde as crianças ficam interagindo. Mas pode ser um condomínio gigante. Hoje tem esses condomínios com trocentos prédios e tal, e com uma área de lazer ali onde as crianças pegam, se juntam e ali é a vilinha deles, né? Então acho que essas dinâmicas do Chaves e tal, acho que elas não são iguais, mas são adaptadas a esses tempos, né? Mas se você pensar bem, é como eu falei, a Vila do Chaves era um negócio fechado também, né? E tudo acontecia lá dentro. Eles não saíam pra minas escondidas e tal. O máximo que eles faziam era entrar na casa da bruxa do 71. Assim, no caso específico da produção do Chaves, eu acho que isso se justificaria muito mais pela falta de capacidade produtiva, tanto que eles tiveram uma animação e a animação era mais solta, né? Se a gente for ver, coisas como, por exemplo, a escolinha do professor Raimundo, enquanto molde
serviu de molde para uma série de outras pessoas copiarem a fórmula de um professor e outros personagens, cada um com uma característica, faz uma... Nunca vi escola daquele jeito, que o cara só faz pergunta, tu nunca vê dando aula. Mas de qualquer forma, tem essa mecânica copiável. O Gugu fez, até o Chaves e Renato fez, né? O Chaves tinha. Sim. E então o que acontece? É o tipo da coisa que a gente vê que é reproduzível. Mas no formato do Chaves em si, os próprios Trapalhões até arriscaram fazer algo vagamente similar, para não dizer que era uma cópia, e afundou. Era o tipo da coisa que os Trapalhões teriam conseguido tirar proveitos ali, se eu não me engano era Vila Vintém. Mas eles devem ter feito mais de uma tentativa de algo parecido. Eles fizeram o Trapotel. Lembra do Trapotel? Era a mesma coisa. É. E acaba não colando, porque o Bolanhos ele conseguiu alcançar uma mecânica ali narrativa que, apesar de muito repetitiva, era muito interessante. Uhum. Não, eu acho que é que assim, eles já vieram e fizeram esse formato desde o início. Né? Os Trapalhões eles faziam sketches ali e tal, mas era o Didi, era o Dedé, era o Mussum e o Zacarias, né? Então, assim, você colocá-los em outros contextos ali, assim, não acho que funcionava tão bem, né? Tanto que não deu tão certo, né? Talvez o Trapotel tenha dado um pouquinho mais certo, não sei, que foi logo depois da morte do Zacarias, né? Mas o Vila Vintém mesmo não lembro quase nada. Assim, já estava bem no final já, né, dos Trapalhões, assim. Mas são belezas diferentes, eu acho, né? Então, o Bolanhos, ele escrevia muito e tinha todo esse universo dele, né? O Chapolin, então, pô, era um super-herói maravilhoso, né? Que a gente nem conseguiu falar muito, mas era um herói do dia a dia, né? Assim, era o cara que não tinha poder, não tinha nada, ele era medroso e tal, mas resolvia, né? Ele ali no improviso fazia, entendeu? Era quase o jeitinho mexicano, no caso, né? Bom, é isso. Então, para lançar aí essa produção do Shakespearito, do X-Pirito, eu tô empolgado para ver. Eu vou assistir com carinho por causa da nostalgia. E espero que seja bom. Eu também. Eu acho que nós tivemos uma experiência parecida com essa com o Senna, né? E o Senna, apesar de ser uma série boa, era chapa branca, muito chapa branca, né? Eu espero que não seja tanto o X-Pirito. Spoiler, acho que vai ser. Mas vai ser divertido de assistir.